Você congregaria na Assembleia de Deus? Congregaria. Por quê? Olha, eu acredito que a Assembleia de Deus é uma igreja que representa ainda a simplicidade do que a igreja tem que ser. Algumas Assembleias de Deus, né? Amém. Então, eu posso entender que a Assembleia de Deus ela não vai ligar se tem um telão de LED de 60 mil reais, qualquer coisinha, uma garagem, uma caixa de som ruim, um microfone de karaokê, já é o suficiente para pregar o evangelho. Que bênção. A Universal. Universal não. Por quê? A Universal acho que até falta de respeito eu falar o porquê, né? Se eu acredito, de um lado existe a questão de simplicidade, do outro lado existe a questão de não só a extravagância da igreja, mas também eu acho que tudo que a Igreja Universal motiva no coração das pessoas foge completamente disso. Muito Então é bom. uma questão de teologia da prosperidade ali que eu não sou adepto. Então, Universal. Mundial. a mesma coisa. Uma coisa. É a Internacional. mesma coisa também. Tudo igual, até os nomes. Presbiteriana. Olha, contrariando muitos amigos meus que sempre me disseram que eu era presbiteriano, inclusive me chamavam de sorveteriano, porque eu sou, entre os pentecostais, eu sou menos pentecostal. Eu sou presbiteriano no meio dos pentecostais, mas eu sou pentecostal no meio dos presbiterianos. Muito bom. Então, eu não seria da igreja presbiteriana porque acho que uma das principais coisas que eu acredito que é a continuidade dos dons para a edificação da igreja. Batismo por fé. E não acredito em alguns pontos do calvinismo. Seria muito difícil eu ser presbiteriano, apesar de gostar muito da igreja presbiteriana, Amém. E dos irmãos da presbiteriana, dos né, irmãos Jean? da igreja presbiteriana, Nós chamamos, Jean. Mesmo você sendo sendo herege. presbiteriano. Mas Se forem bíblicos, vocês gostam mais. Batista da Lagoinha. A igreja do André Valadão talvez eu não fosse, mas algumas outras batistas Lagoinha pelo Brasil eu gosto. Por quê? Eu gosto dessa questão Me pode mais. avião. Essa questão mais jovem também, o jeito mais normal de se falar. Entendi. Pegar o microfone, o cara fala, mesmo jeito que ele fala, Lá o embaixo. microfone na mão, ele fala sem o microfone. Entendi. Essa sinceridade eu acho interessante. Muito bom. Bola de neve. Bola de neve seria. Por Eu que gosto de você bola de neve. Apesar de ter bastante coisa também que eu não concordo, pelo menos o bola de neve da nossa cidade aqui, eu tenho muitas boas referências. Legal. Pessoas que já foram lá, já congregaram lá, então, por esse motivo. CCB. Congregação Cristã do Brasil. A CV eu acho que nem compartilha da mesma fé que eu compartilho, então eu não congregaria. Peço perdão ao nosso irmão Isomar. primo Isomar, que faz parte aqui do nosso grupo ecumênico. Não sabe civil? Era de política. Nosso grupo cretense aqui. Luterana. Não, nem sei o que é. Pra mim, o cara usa roupa diferente da igreja católica. Tudo igual. Metodista. Igreja metodista eu faria parte. Sim. Por quê? Eu creio que se John Wesley passou por uma igreja, ele foi John Wesley, eu acho que a igreja é boa. Apesar de não conhecer muito. Legal, legal. E a igreja Cristo para as Nações? Eu com certeza congregaria na Igreja Cristo para as Nações. É uma igreja abençoada. Por que você congregaria lá? Uma igreja que tem. Eu encontrei, quem não sabe, eu congrego na Igreja Cristo para as Nações tem um ano. Eu encontrei uma igreja muito equilibrada na questão do uso de dons. Não é uma igreja muito louca, histérica, igual outras igrejas. É uma igreja também simples. Você não vai ver nenhum pregador chegando de carrão e motivando os irmãos a ofertar para ganhar um carrão também. Eu encontrei uma igreja muito equilibrada. E é uma igreja com pessoas que eu gosto também. Então, é a melhor igreja do mundo.
Amém. Depois da igreja que a gente vai fundar aqui do projeto. Misericórdia, essa galera decide falar cada coisa aqui, né? Tainan, qual igreja você congregaria e por quê? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Você está perguntando se eu congregaria lá? Isso, sim ou não? Não congregaria lá. Por quê? Porque, vamos lá, eu não concordo com muitas coisas lá, lógico, quais coisas são. Para mim, o primeiro livro de tudo lá que eu não concordo muito, a respeito de muitos fatores, como além do dízimo, além das regras que eles têm, eles impõem um fardo muito além do que não é proposto, né, biblicamente, expondo sobre isso. Isso é uma verdade, não sinto-se ofendido com o que eu vou falar aqui, mas ao lado das vestimentas, relevam muito isso. E por outro quesito se eu congrego lá e você sai de lá, você pode até ir lá cultuar, mas eu não recebo você como você era recebido quando você fazia parte da comunidade antes, entendeu? Entendi. Você já é exonerado, você já é excluído, né? Do céu. Isso, parece que é mais fácil eles obedecer uma mesa de homens do que a própria palavra diz. Universal. Não congregaria. Por quê? Muitos adeptos de teologia da prosperidade, muitas campanhas antibíblicas, que se você verdadeiramente lê a palavra, você não encontra a base bíblica, é onde entra, aí é onde adaptam jeitinhos para fazer essas campanhas neopentecostal. Mas é pela fé, E muitos hoje acabam mastigando essas heresias, onde estamos cheios de igrejas doentes. Mundial. Também não. É mesmo parâmetro? Internacional. Também não. Batista da Lagoinha. Congregaria. Congregaria porque eu vou pegar gancho aqui no que foi falado aqui. Tem essa comunicação mais fácil de se entender. É uma igreja voltada a muitos trabalhos, né? Uma igreja que está em movimento, né? E o reino é movimento. Você tem que fazer. Não é sobre palavras, mas é sobre atitude, entendeu? Então não precisa ter palavra. Não é somente sobre palavras, entendeu? Porque não adianta você ficar dentro de quatro paredes, né? Pregando, você tem que exercer, você tem que aplicar aquilo que você fala. Entendi, beleza. WhatsApp. Bola de neve. Congregaria. Na verdade, eu tenho muita vontade de fazer uma visita lá. É uma igreja que eu ouvi falar muito bem dela. Amanhã os irmãos da Bola de Neve estão mandando mensagem pra ele. Com certeza, amém. É uma igreja que eu sempre fiquei curioso em ir. Eu tenho muitos amigos também de lá. E eu não sei, eu nunca fui daqui de Batuba, mas quando eu ia lá em Lorena lá com os meus amigos, tinha muitos trabalhos de obra, e um dos trabalhos que eles fazem muito igual a Universal faz. Tem aquela tradição do catolicismo lá, do dia das... Tem a tradição lá do catolicismo lá do Dia das Almas, lá todo mundo conhece. Amém. E eles têm esse trabalho, justamente nesse dia, porque é onde as pessoas estão aquebrantadas para ir lá, e eles fazem esses trabalhos, né? Evangelístico. E esse evangelismo é onde muitas pessoas têm resultado com isso. CCB. Não congregaria lá porque não enquadra... É uma igreja que prega uma autoajuda, mas não prega o Cristo. É uma palavra de muita autoajuda, não prega uma palavra de confronto ao pecado, não prega uma palavra de conversão, não prega uma palavra de cruz, e é uma exclusão totalmente. Meu pai ele era de lá, e uma vez quando meu pai resolveu sair de lá e foi congregar na igreja Verbo da Vida em Guaratinguetá também, ele já não era visto mais como os irmãos. Entendi, né? mais primo. Isso aí, como algo bem distante. Beleza. Então, Luterana. Eu nunca pesquisei sobre essa igreja. Metodista, sim. Sim. Por quê? Porque é uma igreja, eu conheço a metodista aqui, né? Eu tenho muitos amigos lá, o pastor aqui é uma benção. Tem uma boa palavra, uma palavra centrada, é uma igreja de movimento, é uma igreja que tem muitos trabalhos, que faz muita coisa.
tem um trabalho muito forte com os obreiros, e a organização da igreja em si, ela é fundamental para isso, e é uma igreja totalmente organizada, desde o começo dos obreiros, da cooperação da porta até o som, o preparo do ambiente do louvor, e assim, etc, etc, etc. Presbiteriano. Presbiteriana, bem, uma igreja de palavra boa, mas eu até congregaria. Por quê? Porque eu gosto muito de Bíblia, cara. E isso é muito bom lá. Tem a palavra, né? É uma palavra central, ela não foge, né? Eu sou do meio pentecostal, assim, mas o nosso meio hoje em dia, eu vou ser bem sincero, foge muito dos versículos, né? E eu sou tão pentecostal, mas eu gosto de ver muitos presbiterianos pregar, porque quando eu tô afim de aprender, eu ouço presbiteriano. Não que eu esteja afim também de ouvir umas heresias, que eu vou ouvir pentecostal também. Mas, mas é isso daí. E a igreja Sala do Trono Church? Bem, é uma benção, né? Somos compostos aí por 40 membros aí, 35, 40. Temos dificuldade com muitos, né? Temos alguns membros missionários aí, que faz missão em todas as igrejas, mas não comparece na nossa. Muitos jovens missionários aí, né? Eu acho que é paulino, né? Mas somos uma igreja também fixada na palavra, né? Damos muita prioridade à palavra, o louvor também, mas de preferência nossa é palavra. Temos o curso com os obreiros também voltado para a palavra, e a nossa base tem que ser a palavra, e exercendo sempre e praticando sempre aquilo que está nas escrituras, né? A palavra. A palavra. Assembleias de Deus antigas. Seria. As antigas. Seria. Por quê? Apesar de eu ter algumas divergências teológicas, eu entendo que ela tinha músicas mais cristocêntricas, que focavam na mensagem da cruz, que focavam na mensagem do evangelho. Eu entendo que ela era muito mais bíblica. Eu entendo que ela era mais séria. Tinha EBD. Tinha EBD. E eu entendo que nessa época os cristãos também eram muito mais envolvidos com a igreja do que são hoje. Então, às vezes você pega a mesma igreja, ao longo do tempo ela tinha muito mais membros. Entendi. E as novas? As novas depende muito de qual ministério, de qual igreja. Eu entendo que algumas passam da Bíblia quando o assunto são dons espirituais, em dons que a Bíblia é muito específica na forma como se usa, na forma como se aplica. Eu entendo que muitas delas impõem regras que a Bíblia não coloca, ou seja, está colocando peso a mais, Entendi. além do que a gente... Eu acho que passa do limite do que a gente tem direito, né, de colocar algo a mais assim, do cristão. Então, hoje em dia, Das novas. das novas, seguindo essa linha que Entendi. eu falei, eu não seria. Entendi. A Universal. Por Não, quê? não seria porque, de forma geral, eu não vejo evangelho em uma mensagem que promete prosperidade ao invés de redenção em Cristo Jesus. Uma mensagem que fala mais sobre aquilo que eu posso ganhar materialmente do que sobre a eternidade. Mundial. Mesma coisa. Internacional. Mesma coisa. Batista da Lagoinha. Eu não tenho tantas referências, mas daquilo que eu tenho referência, eu não seria, porque eu vejo muitas mensagens que vão muito de encontro com uma linha... Para jogadores de futebol. Uma linha voltada para o homem, voltada para o Para pouco de continuar autoajuda. vivendo do jeito Pode que está. ser, por aquilo que eu vi, que como eu falei, não é muito, mas por essa pouca contato que eu tenho, essa é a visão que eu tenho, então eu não seria. Beleza. Bola de Neve. Sem referência. Nunca fui, Não conhece conheço. ninguém. Luterana. Sem referência. Conheço só a história. Entendi. E tal, mas... Metodista. Se for afundado por Wesley, eu acho que elas têm um ponto muito positivo, que seria a busca pela santificação. Um reforço muito forte em oração, sem precisar sair da palavra, sem precisar abrir mão da palavra.
Então, acho que é uma comunidade que se fortalece muito e que busca muito fortalecimento espiritual. Isso é muito bom. Eu seria, né, no caso, por conta disso. Presbiteriana. Eu seria presbiteriano. Por que você é da presbiteriana? Com o passar do tempo, pra quem não sabe, eu era da Assembleia de Deus Ministério dos Santos. Por meio da internet, eu comecei a estudar, eu comecei a ver alguns conteúdos, eu comecei a comparar com a Bíblia e eu entendi que a presbiteriana era uma igreja mais bíblica. Eu entendi o que é a fé reformada, eu entendi como ela busca que a Bíblia seja realmente a nossa regra de fé, a nossa regra de prática, quem dirige a nossa espiritualidade. E eu acho que ela é uma igreja na forma que a igreja era no Novo Testamento. Eu acho que ela é a que mais se aproxima Na da sua Bíblia visão de nesse igreja. contexto, na minha visão de igreja e na minha visão de fé. Que bênção. Deus abençoe, Jean. Amém. Igreja metodista. Seria. Por quê? Eu acho que os princípios, os valores dela são bíblicos, o propósito dela é bíblico, então seria sim. E a maneira que ela iniciou foi bíblica também, então seria. Maravilha. Igreja luterana. Não tem referência. CCB? Olha, com todo amor aos irmãos da CCB, tem muito amigo lá. Inclusive, um abraço para o Renan Negroni, grande teólogo. Eu, na antiga, sendo mais específico, eu não seria. Mas olhando hoje a dedicação que eles estão tendo para terem uma reforma, para serem bíblicos, eu, na de hoje, estudaria na hipótese de ser. Em quem eles estão se tornando hoje. Ok, maravilha. Bola de neve. Não seria. Por que não seria? Não se enquadra no meu padrão. Eles acreditam na noção do riso? Eles acreditam na noção do riso? Bola de neve? Não. Algumas lá acreditam, mas a igreja não. A igreja não? Uns loucos de outra igreja. Então. Ele tá no trono. Então, não seria porque eu acho que eu não me enquadraria no culto, não me enquadraria no jeito. Eu gosto muito deles. Sim. Gosto muito do jeito que eles pregam, do jeito que eles se comunicam. Aprendo muito com eles em muitas coisas, de fato. Tem muita coisa boa lá. Uhum. Porém, eu não seria porque eu acho que eu sou muito diferente. Ok. Igreja Batista do Lagoinha. Eles acreditam na noção do riso, né? Acredita sim. Ana Paula lá. Acredito não, pô. Eu não seria por causa. Pode ouro na mão. Eu pode. Eles? Não seria porque eu não acredito na unção do riso, não acredito no pó de ouro. Não, eu não sou contra aquele que acredita. Eu amo você, meu amigo, tá bom? E não fique bravo comigo porque eu não concordo. Tá ok. Além do mais, eu tô concentrado na frente do presbiteriano. Igreja presbiteriana, aproveitando, deixa. Seria Por quê? sim. São muito bíblicos, gosto muito deles. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Tio Nico, Gran Conato. Seria sim, então apesar de ter algumas diferenças de pensamentos, que são muitos de fato, mas não acredito que são hereges, não são. E então seria, porque eu também gosto muito do Projeto Solo. Muito bom. O final já valeu. Já. Igreja Internacional. Não, né? Possível. Não, por que Não não? é igreja. Na lata, sim. Mundial. Não é igreja. Universo. A mesma coisa. Assembleias de Deus antigas. Seria. Por quê? Porque do propósito, acredito que o mesmo propósito que começou lá, qual foi a primeira igreja que você me perguntou mesmo? Esqueci o nome. Metodista. Na Metodista foi o mesmo propósito, muito parecido, em relação envolvida na santificação, oração, jejum, palavra e querendo salvar almas, né? Foi assim que o nosso grande ícone que ficou marcado na história, o fundador dessa igreja, ele queria salvar almas. Assim também Gunnar e Daniel queria salvar almas. Então,
Eu sei que alguns presbiterianos não concordam comigo, mas seria das antigas, sim. Tá. Inclusive eu sou de uma antiga. Assembleia de Deus das Novas. Das novas, são parede pretas? Tem luz? Algumas sim, Outras não. outras não. Tem church no nome, às Tem vezes. church. Sendo bíblicas, tendo louvores bíblicos, não impondo nada sobre como algumas fazem antigas e como algumas novas também fazem, eu seria sem nenhum problema que seja bíblica. Tá. Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Seria e sou. Por quê? Porque eu sou da Assembleia, Ministério de Santos, porque a Assembleia de Deus, Ministério de Santos, a igreja, ela é bíblica. Como qualquer outra igreja, tem seus defeitos, tem suas limitações, tem as suas falhas, porém é uma igreja que busca aperfeiçoar a si mesma, os membros, que procura salvar almas, que procura agradar a Deus e chegar no céu juntos. Chegar no céu juntos. Tem alguns irmãos que não entendem de fato, que acabam caindo. Eu acho que toda igreja vai ter alguns irmãos assim, que são religiosos, que acabam balançando a bandeira da sua igreja, da sua denominação, e acaba não balançando a bandeira bíblica, a bandeira do reino de Deus, a bandeira dos céus. Então, eu seria da Assembleia de Deus de Santos, como eu estou lá, mas também como eu poderia estar em qualquer outra, como eu disse para você. Que eu não defendo a placa, mas eu defendo a minha fé em Cristo. Então, aonde eu estivesse, eu estaria indo para o céu com os irmãos, meus irmãos presbiterianos, meus irmãos church, com meus irmãos que eu não sei se é church ou se é presbiteriano, ou o que ele é. Tá meio termo ali, fica no meio do Da caminho. parede amarela. Aquela semente que caiu no caminho, sabe? Seria. E também, das irmãs da CCB também. Hoje, a maneira que eles estão buscando, eles estão se dedicando, hoje sim. Admiro muito deles que estão buscando algo que nós nunca esperávamos da CCB. Nunca esperávamos da CCB porque nós tínhamos um grande preconceito contra eles e eles também tinham um grande preconceito contra nós. Era um grande muro de Berlim que estava lá e hoje está derrubando diferente, e por isso acho que muitas vezes nós não conhecemos muito eles porque tinha esse muro. É diferente de outras igrejas como Adventista, Mormons, assim seitas, né? Adventistas, Mormons e qualquer outra, Testemunho de Jeová, que eles têm total declaração, né, de seus princípios hereges. A CCB já não. A CCB ela tinha suas limitações teológicas. E eles não sabiam como se expor, porque eles até mesmo achavam que a teologia era pecado. E alguns ainda acham. Porém, muitos, como o Renan Negroni, está se aperfeiçoando, está dedicando isso e está ensinando os irmãos. Inclusive, se você não conhece o Renan Negroni, entre lá, veja o trabalho dele, é muito bom. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe, Jean.